E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o Acalanto, direto de São José do Rio Preto, chegando com mais uma coletânea de relatos. Me digam, de onde vocês estão me acompanhando? Comente sua cidade e aproveite para contar também se já rolou alguma história assustadora aí na sua região. Deixa o like e vamos para os relatos. Ninguém jamais acredita quando eu conto esta história, mas eu ainda sinto o sabor metálico do medo na boca toda vez que cruzo aquela serra. Meu nome é Rodrigo. Sou caminhoneiro há quase 20 anos e sempre trabalhei transportando cargas pesadas por todo o Brasil. Vi coisas estranhas pelas estradas do país, mas nada se compara àquela noite na Serra da Mantiqueira. Era uma noite sem lua, totalmente nublada. Eu estava transportando uma carga de aveia que precisava chegar. Sem atrasos, em Belo Horizonte. Era um contrato novo, dinheiro bem-vindo em tempos de vacas magras. A estrada, sinuosa e deserta, cortava a serra sob um manto de sombras. Os faróis eram o único ponto de luz, guiando o meu caminho por aquele tapete de escuridão. Havia rumores entre os caminhoneiros sobre um caminhão fantasma que assombrava a serra. Falavam de um veículo todo branco, surgindo do nada, e de um motorista que ninguém tinha visto, com faróis sempre altos e impiedosos, que faziam os olhos doerem só de imaginar. Diziam que ele colava na traseira dos caminhões como uma sombra, obrigando os pobres motoristas a darem passagem. Eu sempre considerei essas histórias um amontoado de superstições e exageros, pelo menos até aquela noite. Pouco depois da meia-noite, vi pelas laterais do meu retrovisor um brilho oscilante cortando a escuridão. Apertei os olhos, tentando ajustar a visão, mas não havia dúvida. Algo vinha subindo pela serra, rápido e decidido. Os faróis altos arderam forte por trás de mim com um ímpeto impossível, como se fossem projetados por um animal furioso. Era ele, o caminhão fantasma. Um arrepio percorreu minha espinha quando senti a pressão daquele monstro branco colado, como se nos estivéssemos fundindo em um só veículo. O rádio chiava estranhamente, a voz dos outros caminhoneiros desaparecendo, como se a frequência fosse devorada pelo frio da escuridão. Parecia um desafio, um blefe, mas quem teria coragem de brincar assim numa estrada traiçoeira? Seria um truque do cansaço? Uma miragem provocada pelo sono se aproximando? Eu tremi, mesmo com as mãos firmemente no volante, e desejei que a razão trouxesse alguma explicação plausível. Mas mesmo se fosse uma alucinação, ela me empurrava para frente, obrigando-me a acelerar, sem deixar opções. Apenas a certeza de um entre nós desconhecido. Decidi, de repente, sair da frente e dar passagem àquela assombração. Minhas mãos suavam enquanto eu manobrava para o acostamento. Então, ocorreu o impensável. Quando o caminhão fantasma começou a ultrapassagem, a temperatura na cabine caiu bruscamente. Vi apenas um contorno de luz tão branco que parecia absorver todas as cores ao redor. E então ele desapareceu, como se nunca tivesse existido. Retomei a estrada, os pensamentos ainda confusos e despedaçados pelo acontecimento. Caminhei pelo silêncio cruel, tentando afastar o medo que retumbava em meu peito. No entanto, antes que pudesse me reconfortar na tranquilidade ilusória do que havia acabado de presenciar, percebi que os faróis brancos voltavam, dessa vez vindo por uma ribanceira à esquerda. Sem acreditar no que via, observei o caminhão se materializar novamente, dessa vez se aproximando de frente. A impossibilidade se tornou o toque gelado da certeza. Pisei fundo no acelerador e puxei a direção para a pista contrária. Mas eu sabia que a estrada não tinha largura suficiente para evitar um desastre. Quando pensei que o impacto era inevitável, ele sumiu outra vez, desfazendo-se em uma bruma de luz. Encostei o caminhão no primeiro posto que encontrei. As pernas mal sustentavam meu peso e por dentro uma revolução queimava. Entre relatos apavorados e sussurros difusos, o frentista aproximou-se e disse algo que congelou meu sangue. Ele contou que em uma noite de verão, muitos anos atrás, um caminhoneiro chamado Jonas nunca terminou aquela rota.
Ele transportava leite, e ao tentar evitar uma tempestade próxima naquela mesma serra, despencou devido à violência dos ventos. Desde então, alguns dizem que ele ainda tenta encontrar seu caminho na neblina, assombrando a estrada. Sei que muitos ainda reviram os olhos quando conto minha experiência, mas tenho a certeza de que aquela entidade não busca vingança. Ele simplesmente vive tempo demais em sua lenda, seguindo uma estrada que nunca acaba. Naquela viagem aprendi que a verdade não carece de provas, porque ela persiste naqueles que têm a coragem de enfrentá-la. Sempre que cruzo a Mantiqueira, mantenho um olho no retrovisor e outro na curva seguinte. Nunca se pode ter demasiada certeza. Jamais saberemos quando precisaremos novamente dar passagem para um caminhão que não deixa marcas de pneus, mas que arrastou muitas almas em sua neblina fria e eterna. Eu sou um caminhoneiro daqueles que vivem na estrada, carregando carga de um canto a outro do Brasil. Meu nome é Carlos, e o que vou contar me deixou sem paz desde que aconteceu. Era uma noite fria de inverno e eu dirigia pela BR-116, trecho que corta o estado de São Paulo. Eu sempre parava em um velho posto de gasolina, conhecido pelos colegas como Posto do Trevo. A história entre os caminhoneiros é que o posto era assombrado por um menino que foi atropelado na estrada próxima há muitos anos. Dizem que ele aparece para os motoristas, todo simpático, oferecendo doces ou pedindo moedas. Naquela noite, depois de horas na estrada, decidi parar no posto para descansar um pouco e tomar um café antes de seguir viagem. O lugar estava quase vazio. Apenas 1 ou 2 caminhões parados. Entrei na lanchonete e pedi um café bem preto para enfrentar a noite. Conforme o tempo passava, o frio ficou mais intenso e a neblina começou a cobrir a rodovia. Depois de 1 hora, decidi que era hora de voltar para a estrada. Caminhei até meu caminhão e, para minha surpresa, vi um garoto parado ao lado do veículo. Ele tinha um ar simpático, cabelos desarrumados e um olhar inocente. Oferecia doces vendidos em saquinhos plásticos. "O senhor gostaria de comprar um doce?" Ele perguntou com um sorriso suave. Hesitei por um momento e neguei educadamente, dando-lhe algumas moedas. Ele agradeceu e se afastou, desaparecendo na névoa. Retornei para a cabine e me preparei para partir. Mas assim que liguei o motor, senti um frio na espinha. A mala de doces do garoto estava no banco do passageiro, como se ele quisesse que eu a levasse. Olhei pelo retrovisor, esperando vê-lo pedindo de volta, mas o menino já não estava em lugar algum. Com o coração disparado, resolvi descer novamente do caminhão para ver se o encontrava e devolver o que parecia ser o sustento dele. Nada. O garoto sumiu tão misteriosamente quanto apareceu. Intrigado e um pouco assustado, subi no caminhão, decidido a ignorar o ocorrido e seguir viagem. Mas a sensação inquietante não me deixava. Durante as horas que seguiram, não consegui parar de pensar no menino. A cada curva, sentia que alguém estava me observando. A cada farol na estrada vazia, esperava ver novamente aquele rosto na beira da estrada. Então foi quando tudo piorou. Escutei um ruído vindo de dentro do caminhão, como um sussurro. O som aumentou, acompanhando o ronco do motor. Olhei para o banco ao lado e, naquele instante, o doce que ainda estava no mesmo lugar parecia pulsar com vida. O rádio, que estava desligado, ligou sozinho, emitindo chiados seguidos de uma voz infantil. Era ele, o garoto. A voz dizia algo ininteligível, mas que trazia uma agonia crescente. Parei abruptamente no acostamento, desci do caminhão e fiquei ofegante à borda da estrada. No meio da neblina, avistei a figura infantil novamente, mas dessa vez era diferente. Ele parecia menos nítido, como se estivesse se mesclando à escuridão ao seu redor. Senti um terror arrebatador, misturado a uma tristeza profunda. Percebi que não era só uma história de terror de beira de estrada. Era uma entidade incapaz de deixar este mundo, presa no local onde sua história teve fim. Tentei me comunicar, entender o que ele queria, mas a figura desapareceu novamente, como se fosse uma ilusão. Resolvi finalmente ir embora,
e levar a maldita sacola numa tentativa de aplacar aquele espírito inquieto. Mais tarde, após muitos quilômetros afastado do posto, percebi que a rádio voltou ao normal. Olhei o lugar do passageiro. O doce continuava lá, mas a sensação de ser observado finalmente sumiu. Alguns dizem que ele ainda aparece no posto do trevo, oferecendo doces ou pedindo moedas, como parte de um ciclo interminável. Eu sigo narrando essa história nas paradas, um aviso para os que cruzam aquelas estradas sombrias, pois numa noite qualquer, pode ser você a receber a visita do menino e carregar esse mistério eterno consigo. E mesmo agora, me pergunto se um dia poderei virar a chave e não pensar em olhar para o banco ao lado, com medo de encontrar o inesperado. Eu sou Cláudio, um caminhoneiro que já percorreu milhares de quilômetros pelas estradas do Brasil. Para a maioria das pessoas, o que vou contar aqui pode soar como um simples delírio ou uma história de assombração, mas a verdade é que foi tão real que ainda hoje sinto calafrios ao passar por aquela estrada. Era uma noite nublada e fria nas serras de Minas Gerais, em uma rota conhecida pelos seus terigos e curvas traiçoeiras. Eu já ouvi rumores sobre a mulher de branco que caminha pela estrada, mas nunca levei a sério. Como muitos, acreditei que essas histórias eram apenas folclore para assustar os motoristas mais novos. Naquela noite, eu estava transportando uma carga modesta de café para São Paulo. Estava cansado e já ansiava por parar em algum posto para descansar um pouco. A estrada estava deserta, só eu e o ronco do motor do meu caminhão enchendo o ar noturno. As curvas e o nevoeiro denso me obrigavam a manter uma velocidade reduzida. De repente, no meio da pista, eu a vi. Uma figura feminina, vestida de branco, parecia flutuar na estrada à minha frente. Ela estava ali, parada, a apenas alguns metros do caminhão. Meu instinto foi pisar no freio imediatamente. Os pneus cantaram sobre o asfalto úmido e o caminhão estremeceu com a frenagem brusca. O fedor da borracha queimada invadiu o ar. Quando finalmente parei, minha respiração era ofegante e meu coração acelerado. Pulei da cabine, certos de que havia atropelado alguém. Olhei ao redor procurando qualquer sinal da mulher. Nada. A estrada estava completamente vazia, exceto pelo som distante de uma coruja. O nevoeiro parecia mais denso, abafando qualquer som. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Era como se alguém ou algo estivesse me observando. Subi de volta no caminhão, tentando convencer a mim mesmo de que tinha imaginado tudo, mas a memória da figura pálida permanecia clara. Tentei afastar os pensamentos e continuei meu trajeto, mas a sensação de que algo estava errado não me deixava. Alguns quilômetros após, nas proximidades de uma curva estreita, meu rádio deu sinal de vida. Era Roberto, um colega caminhoneiro, que também estava a caminho. Ele me chamou apavorado. Nas poucas palavras que consiga articular, ele descreveu exatamente o que eu vi: uma mulher de branco parada na estrada. Nossas conversas de rádio se tornaram constantes. Cada vez que cruzávamos aquelas curvas, um de nós a via novamente, mas ela nunca estava ali ao mesmo tempo para ambos. Roberto começou a ficar paranoico. Começou a carregar um crucifixo e não dirigia mais à noite. Decidi buscar mais informações sobre a lenda da mulher de branco. Descobri que muitos anos atrás, uma jovem morreu em um acidente exatamente naquelas curvas. Alguns dizem que ela era esposa de um caminhoneiro infiel, que a deixou para seguir em uma viagem. Em desespero, ela tentou alcançá-lo, mas encontrou a morte em uma das curvas sinuosas da serra. Eu estava determinado a descobrir a verdade. Em minha próxima viagem, decidi que enfrentaria aquele fenômeno de uma vez por todas. Levei uma câmera para filmar o que quer que aparecesse. Porém, à medida que o nevoeiro se adensava e eu me aproximava do ponto exato onde já a vira antes, a excitação passou a ceder espaço para um medo profundo. Era como se a estrada em si estivesse viva,
conspirando contra mim. Finalmente, lá estava ela de novo, imóvel, no meio da pista. Seus cabelos longos e escuros balançando sutilmente no vento, e o vestido branco reluziam à luz dos faróis. O caminhão parou novamente, mas desta vez eu não desci. Liguei a câmera, tentando gravar algo, uma prova do que estava vendo. Mas na tela, apenas um borrão indistinto, quase como se ela não quisesse ser capturada. De repente senti uma presença ao meu lado. Era como se algo ou alguém estivesse sentado ali, embora o assento ao lado tivesse vazio. A temperatura da cabine caiu bruscamente e minha respiração virou vapor. Senti o desejo incontrolável de fugir. Engajei a marcha e acelerei o quanto pude para sair daquele maldito trecho. No retrovisor, a imagem da mulher foi se dissipando com o nevoeiro, como se misturasse com ele. Quando finalmente cheguei a um posto, tremia tanto que mal consegui segurar a xícara de café que me ofereceram. Os outros motoristas ali notaram meu estado, mas não fiz questão de compartilhar o que tinha acontecido, pelo menos não detalhadamente. Só eu e Roberto conhecíamos aquela verdade sombria. Eventualmente, Roberto decidiu mudar de rota, incapaz de suportar a ideia de cruzar aquelas curvas novamente. Eu, no entanto, mantive meu trajeto, sempre passando por lá com cautela, esperando nunca mais encontrá-la. Agora, sempre que vejo um caminhoneiro novo tomando a estrada, sinto uma necessidade desesperada de alertá-lo. Alguns riem, outros ouvem em silêncio, mas todos, sem exceção, encaram a estrada com outros olhos. Era início da madrugada quando eu iniciava mais uma viagem pela BR-381. Para quem não sabe, sou caminhoneiro há mais de 10 anos, e essa estrada, batizada tristemente como Rodovia da Morte, é uma velha conhecida. As histórias que cercam essa rodovia são inúmeras, mas as que sempre me intrigaram foram sobre a tal procissão de almas. Dizem que de tempos em tempos, principalmente nas noites mais escuras, almas condenadas caminham pela beira da pista, silenciosas, olhando para os motoristas com olhos vazios. Eu ria desses contos, até aquela noite. Tudo começou quando precisei parar meu caminhão próximo a um posto de gasolina, já que a gota da gasolina tinha zerado. Algo no ar me avisava que esta noite não seria como as outras. A névoa estava baixa e densa, encobrindo o asfalto. Uma sensação gélida subiu pela espinha quando vi a luz do farol, quase não penetrando a neblina traiçoeira. A temperatura caía rapidamente e eu sentia as mãos trêmulas ao volante. O rádio chiava, sem sinal. De repente, um movimento na beira da estrada capturou a minha atenção. Eram sombras de pessoas, marchando lentamente, sem pressa, num silêncio aterrador. Pensei nos rumores. Teria me deparado com a tal procissão? Instintivamente, desacelerei e aproximei o caminhão para observar melhor. Fui ridiculamente cuidadoso, sem querer acreditar no que via. Mas ao me aproximar, a surpresa, não havia nada lá. Nenhuma alma, nenhum movimento. Sacudi a cabeça e engrossei a garganta. Cuspi na janela, tentando afastar aquela fantasia. As sombras deviam ter sido uma ilusão criada pela neblina e pelo cansaço, eu pensei. Voltei a dirigir, mas o desconforto não passou. A cada curva, parecia ouvir sussurros flutuando na brisa. A inquietação cresceu dentro de mim. Mais adiante, encontrei outro trecho da estrada que parecia ainda mais escuro e traiçoeiro. Foi quando percebi um vulto no meio da pista. Pisei no freio com tanta força que fui jogado para frente. O caminhão parou com um solavanco e um grito ficou preso na minha garganta. Levantei os olhos novamente, apenas para encarar o vazio. Minha mente decididamente estava pregando peças. Sem escolha, segurei firme o volante e continuei. A estrada parecia sem fim, mas o que mais me incomodava era a sensação de estar sendo observado. Olhava os espelhos retrovisores a todo instante, mas tudo que via era neblina densa e inquietante. Cheguei ao destino antes do amanhecer, com a cabeça fervilhando de pensamentos.
Descarreguei a carga e me preparei para descansar. No entanto, ao fechar os olhos, ouvia sussurros esparsos, como um vento passando por folhas secas. Os dias seguintes foram igualmente perturbadores. Sempre que pegava a BR-381, sentia algo, uma presença que não podia explicar. Relatei os ocorridos para outros motoristas e descobri que não era o único a vivenciar tais incidentes. Um amigo meu, Zezinho, disse que certa vez viu uma mulher vestida de branco na curva perto da ponte caída, que desapareceu em um piscar de olhos quando ele foi ver de perto. O clímax aconteceu numa sexta-feira. Estava novamente na estrada, já acostumado à companhia da neblina e dos vultos. Foi quando senti uma presença ao meu lado, no banco do passageiro. Olhei discretamente e uma sombra feminina estava sentada ali, o rosto coberto pelo véu negro. O tempo parecia paralisado. O frio enregelou meus ossos e tudo, até mesmo o ar, parecia parado no caminhão. Um arrepio tomou conta do meu corpo, e então, numa súbita e frenética onda de pânico, desviei o olhar para a frente, rezando baixinho. Senti quando a presença se dissipou e o tempo voltou ao normal. Não parei o caminhão até chegar ao meu destino. Ao descer na parada, os colegas notaram meu estado alterado. E ao contar a eles o que vi, ou melhor, o que senti, as feições incrédulas me fizeram questionar minha sanidade. Mas o que mais me marcou não foi o medo, mas uma revelação que me atingiu de forma violenta e perturbadora. Soube através de um veterano do asfalto que aquela maldita procissão sempre retorna, mas não porque buscam companhia ou vingança. Segundo ele, essas almas errantes caminham desesperadas em busca de uma passagem para o além, presos entre dois mundos, esperando encontrar alguém que possa libertá-las. Será que meu encontro com a sombra no mesmo veículo foi mais do que uma visão? Será que poderia ter ajudado aquela alma a descansar? Desde então, a BR-381 nunca mais foi a mesma para mim. Cada viagem, trecho percorrido, é uma lembrança vívida daquelas sombras silenciosas. E toda vez que a escuridão desce, ainda temo reviver aquela noite, questionando se fui ou não um mero espectador de uma realidade muito além da nossa. Agora, ao compartilhar com vocês, deixo um conselho. Se você encontrar algo que não pode explicar naquela estrada, não tente entender. Continue dirigindo. Apenas dirija. Porque na BR-381, a linha entre o que é passado para futuro é tênue. Tão tênue quanto a neblina que assombra a estrada da morte. Me chamo Júlio e há 3 décadas ganho a vida cruzando as estradas brasileiras a bordo do meu caminhão. Sempre amei a sensação de liberdade que a estrada oferece, mas uma parte do trecho do interior da Bahia é evitada por muitos. Esse é o lugar onde minha história ganhou contornos de pesadelo. Alguns dizem que é por causa do antigo cemitério abandonado que fica à beira da estrada, quase coberto pela vegetação agreste da Caatinga. Nunca fui de dar ouvidos às superstições, mas naquela noite as lendas ganharam forma. Iniciei minha jornada em Feira de Santana, levando uma carga de eletrodomésticos para uma loja no oeste baiano. O dia estava claro, mas ao chegar próximo do entardecer, nuvens pesadas começaram a formar sombras ao longo do caminho. Decidi seguir viagem, já que faltavam somente algumas dezenas de quilômetros. A estrada estava deserta, o que me fez aumentar a velocidade. Queria chegar ao próximo posto ainda com algum vestígio de luz do dia. Ao aproximar-me do cemitério, o motor do caminhão pareceu queixar-se. Notei o ranger estranho de correntes na carroceria, um som que jamais deveria ser ouvido ali, pois não havia correntes no compartimento de carga. Ao ultrapassar os muros desgastados do cemitério, ouvi o som inconfundível de risadas de crianças ecoando dentro do baú. Senti um calafrio percorrer minha espinha, mas continuei dirigindo, ignorando o desconforto crescente, até que as risadas se transformaram em um choro cáustico, lamentos que pareciam vir direto do assoalho do caminhão. Parando abruptamente à beira da estrada, desci receoso, com uma lanterna na mão. O ar ali estava parado, quase sufocante,
misturando o cheiro das flores de maracujá silvestres com algo mais sombrio, um odor metálico que não deveria estar ali. Abri a carroceria lentamente, esperando encontrar alguém ou alguma coisa que pudesse explicar aqueles sons. Mas estava vazia, exceto, é claro, pela minha carga. Antes que pudesse reagir, o choro recomeçou atrás de mim, agora mais próximo. Virei-me rapidamente para a direção do cemitério abandonado. Lá, uma névoa inexplicável começava a se erguer sobre os túmulos, tornando a visão nebulosa e distorcida. A sensação de estar sendo observado se intensificava a cada segundo. Foi então que avistei, em cima de um dos túmulos, uma figura indistinta de uma criança. Seu rosto estava coberto por sombras, mas seus olhos cintilavam, revelando uma tristeza antiga. Tentei correr, mas meus pés pareciam estar colados ao chão. A névoa em torno do cemitério chegava em minha direção, trazendo com ela outras figuras fantasmagóricas. Eram crianças, todas com semblantes perdidos e incompreendidos. Reconheci aquele que há pouco observava-me, agora mais próximo e logo ao seu lado. Uma menina sinalizava para que os outros avançassem. Imerso na culpa de não ter ajudado, ainda que brevemente pensasse poder fazer algo, a figura que liderava se aproximou e passou em silêncio através de mim. Uma sensação congelante percorreu meu corpo, prendendo minha respiração. E assim como tudo começou, as crianças sumiram na névoa, levando com elas a estranheza e o lamento. Recuperando-me do choque, voltei ao caminhão, tentando acalmar minha mente. Liguei o motor, que estranhamente começou a funcionar sem problema algum, como se nada tivesse acontecido. Decidi seguir viagem imediatamente. Simplesmente não consegui entender o que havia presenciado, e nos dias que se seguiram, tentei esquecer o ocorrido. Outros caminhoneiros, quando compartilhei a experiência, relataram histórias semelhantes. Parecia que todas essas assombrações eram parte de um lamento antigo, uma dor gravada pela negligência. Por um tempo, evitei aquele trecho de estrada, escolhendo roteiros que me deixassem fora do alcance das sombras do cemitério abandonado. Contudo, o sussurro de risadas e choro permanece em minha memória, uma lembrança inapagável desses encontros sombrios. Agora, ao contar esta história, deixo no ar a dúvida do real e do imaginário, um entrelaçar de fatos que desafia explicação. O que realmente queremos acreditar torna-se o verdadeiro assombro. Prefiro pensar que, de alguma forma, essas almas encontraram, ainda que brevemente, quem as observasse e ouvisse. Me chamo Jonas e sou caminhoneiro desde que me entendo por gente. Meu pai havia sido caminhoneiro e o pai dele antes também, então a estrada sempre esteve no nosso sangue. Fui criado na rota que liga Goiás a Mato Grosso. Conheço cada curva e cada buraco como a palma da minha mão. Mas nenhum buraco ou curva da estrada me prepararia para o que aconteceu naquelas noites angustiantes. A lua estava alta e a luz prateada moldava as sombras das árvores contra o asfalto. Eu dirigia sozinho, numa madrugada preguiçosa, quando, de repente, os faróis iluminaram um cavaleiro cruzando a estrada. Pensei que poderia ser algum fazendeiro ou um vaqueiro, mas ele passou rápido demais, como se estivesse flutuando, o manto revolto ao vento. O código dos caminhoneiros sempre nos ensina a manter a atenção, pois a estrada não perdoa. Mas algo no cavaleiro me levou a desviar o olhar por um segundo. Assim que olhei pelo retrovisor, não havia mais cavaleiro, nem cavalo, apenas a escuridão fria da noite e um arrepio que subiu pela espinha. Nas noites seguintes, no rádio CB, outros caminhoneiros começaram a relatar o mesmo fenômeno. Um cavaleiro cruzando e depois desaparecendo. A história se espalhou como fogo cruzado e logo se tornou o assunto das pausas no beira-estrada. Todos tinham uma teoria, desde um fantasma até um aviso de mau agouro. Num domingo à noite, convencido pelos outros motoristas, decidi fazer a rota mais uma vez, na esperança de desvendar o mistério. Entrei na boleia do caminhão, armado apenas com meu terço e um radinho a pilha. Na saída de um pequeno povoado, a estrada ficou deserta novamente,
e apenas o som do motor e o vento gelado me faziam companhia. A noite estava esquisita. Um silêncio maior que o normal pesava no ar. Já passava da meia-noite quando meus faróis novamente captaram aquele cavaleiro. Diferente de outros avistamentos, o homem dessa vez parou bem no meio da estrada, como se tivesse me a esperasse. Pisei no freio com força. O caminhão parou com resmungos lá de trás. Senti meu coração acelerar, a sudorese fria escorrendo pela testa, enquanto o cavaleiro, agora claramente visível, olhava diretamente para mim. Seu rosto era uma máscara de sombras, mas seus olhos brilhavam num vermelho doentio. Ele ergueu uma mão e a temperatura baixou tanto que minha respiração formava vapor. O cavalo começou a recuar e o homem se virou, cavalgando lentamente até desaparecer na escuridão além dos arbustos. Aquilo tudo teria terminado como mais uma história bizarra se, ao retomar a direção, não tivesse percebido algo que gelou meu sangue. Havia marcas de cascos no asfalto, e justo onde o cavaleiro desaparecera, uma velha cruz de madeira marcava o solo. Era uma sepultura. Com mãos trêmulas, acendi a lanterna e fui até lá. O nome estava quase apagado, mas consegui distinguir Ricardo 1947. Na semana seguinte, perguntei a moradores da redondeza sobre Ricardo. Descreveram-no como um rapaz que fazia entregas a cavalo, eternamente apaixonado, que morreu tragicamente atropelado por um caminhão. Sua alma não teria deixado o local desde então. Não sabendo o que mais fazer, voltei ao local já próximo ao amanhecer. Deixei um ramalhete de flores do campo e recitei uma oração. A tensão pareceu escorregar da minha pele, e pela primeira vez, o som noturno parecia estar de volta. Grilos, vento, até o leve murmúrio do rio ao longe. O fenômeno nunca mais se repetiu para mim, mas os relatos de avistamentos por outros continuaram. Carrego essa experiência comigo na estrada, e cada vez que passo por aquele ponto exato, toco o meu terço respeitosamente, em reverência àquele que ainda cavalga pela noite. Até hoje não sei ao certo o que testemunhei, mas a dúvida permanece, pairando como as sombras na fronteira esquecida entre Goiás e Mato Grosso.